Vamos lá, meus caros, dando continuidade aos nossos estudos sobre o tema competência, eu vou trabalhar com vocês, a partir desse vídeo, sobre os vícios da incompetência. A gente já trabalhou os critérios de fixação da competência, então nós vamos trabalhar agora o raciocínio inverso, se é que eu posso usar essa afirmação. A ideia que a gente vai trabalhar aqui é justamente o que acontece quando as regras de competência não são observadas. Então a gente vai trabalhar os vícios processuais da incompetência. Lembrando que para a doutrina, competência é um pressuposto processual de validade. Para ser mais preciso, mais técnico ainda, é um requisito processual de validade. E aí o que eu quero que vocês tenham em mente? Eu só vou falar em vício da competência, quando houver a inobservância de uma regra ou de um critério fixador da competência. Então aí eu posso trabalhar em declínio de competência, posso trabalhar em reconhecimento da incompetência, em arguição da incompetência. Tranquilo? Lembrando que, por exemplo, a arguição de incompetência pode mudar a competência. Basta ser reconhecido o vício. Então isso pode gerar a mudança da competência. Tranquilo? Feito esse brevíssimo introito, quais são os vícios da incompetência? E aí é uma questão que a gente trabalha há décadas já na metodologia do processo civil, que são dois vícios. O vício da incompetência relativa e o vício da incompetência absoluta. E aí perdoem o truísmo, mas o vício da incompetência relativa está atrelado às regras relativas de competência, enquanto que o vício da incompetência absoluta está atrelado à violação das regras absolutas de competência. Ah, Fabrício, mas isso é uma obviedade? Sim, mas por vezes o óbvio ainda precisa ser dito. Então quero que vocês tenham em mente esses dois pontos para que a gente possa prosseguir. Como que vai ser a minha metodologia? Eu primeiro vou trabalhar os vícios, na verdade, né, o vício da incompetência relativa, e depois eu vou trabalhar com vocês o vício da incompetência absoluta. Então, primeiro vai ser a incompetência relativa, depois a incompetência absoluta. E como que a gente vai seguir esse roteiro? Qual vai ser a linha que eu vou seguir aqui? Primeiro, obviamente, eu vou trabalhar quais são as regras, né, as regras relativas de competência, só para que a gente possa rememorar até temas que a gente já abordou aqui. E a partir daí, a gente vai trabalhar ponto a ponto as questões referentes, as questões relevantes e referentes a esse vício. Qual é a consequência processual? O que isso pode gerar para os atos judiciais e por aí vai. Tudo bem? Então, primeiro item que a gente vai trabalhar, como eu já disse, a incompetência relativa está atrelada diretamente às regras relativas de competência. Quais são essas regras relativas de competência? São os critérios territorial, ou em razão do local, ou em razão do território. Então, o chamado critério Ratione-Lott. O segundo critério, critério em razão do valor, ou Ratione Valores. Então, essas são as regras ou critérios relativos de fixação da competência. Agora, cuidado, que a gente já viu isso. Mas cuidado, porque a regra é que o critério territorial ele é relativo. Mas ele pode ser absoluto? Pode. Quais hipóteses? Por exemplo, Fórum Reis cita, lá no artigo 47 do CPC. Outro exemplo, foro do local do dano nos processos coletivos. Façam referência ao artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, artigo 209 do ECA, artigo 80 do Estatuto do Idoso. Segundo cuidado, o critério relativo ao valor da causa,
né? Então, o critério Ratione Valores é também, como regra, um critério relativo de competência. Contudo, e a gente viu isso no bloco que eu trabalhei o critério em razão do valor, a depender da observância ou não desse critério, você vai ter uma competência relativa ou uma competência absoluta. Explico. Se for mantido o teto desse critério em razão do valor, a competência é relativa. Se você ultrapassar esse teto, você passa a trabalhar com uma competência absoluta, na verdade, com uma incompetência absoluta. Bom, por que é importante fixar de cara que se trata de uma regra relativa de competência? Porque, sendo uma regra relativa de competência, ela não pode ser reconhecida ex officio. Haverá a necessidade de provocação da parte. E essa parte pode ser o réu ou o Ministério Público. Não pode ser o autor, porque foi o autor quem deu causa a essa violação da regra. Foi ele que promoveu a ação no foro errado, se for o caso de critério territorial. Então, seria uma forma de se valer de sua própria torpeza. Nemo potest venire contra factum proprium. Tranquilo? Fechado até aqui. Isso está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 63 do Código de Processo Civil. Agora, peço que vocês reflitam. Falei para vocês que esses critérios territorial e em razão do valor são critérios relativos, mas podem ser critérios absolutos a depender da hipótese. E aí, por óbvio, se forem, na hipótese, um critério absoluto fixador da competência, aí você pode trabalhar com a ideia do reconhecimento ex officio. Fechou? Pois bem. Segundo ponto que é importante. Considerando que estamos diante de um critério relativo e, portanto, um critério atrelado aos interesses das partes ou dos sujeitos processuais, então o critério foi todo criado para beneficiar uma das partes, né? Beneficiar não, mas no interesse de uma das partes, a inobservância desse critério não gera invalidade dos atos processuais. Não gera invalidade dos atos processuais. Ok? E aí, o que eu tenho que ter em mente? Se foi reconhecido, foi arguído e reconhecida a incompetência relativa, os atos jurisdicionais decisórios manter-se-ão ígidos, ou seja, não há que se falar na decretação ou declaração, como queiram, da invalidade desses atos. Fechado? Isso tem que ficar muito claro, sob pena da gente errar aqui algumas questões conceituais. Fechou? Fabrício, mas espera aí, é o vício de incompetência. Sim, é o vício de incompetência, mas não gera invalidade. Beleza? Bom, próximo item de análise que é importante. O momento processual para a alegação, ou melhor, a arguição do vício da incompetência relativa é primordial para se saber se haverá ou não prorrogação da competência. Então, o momento processual no qual será alegado o vício da incompetência ou arguído o vício da incompetência é primordial para se saber se haverá ou não a prorrogação da competência. Então, já coloca o seguinte. O critério relativo de competência, ainda que inobservado, sofre a incidência do Instituto da Preclusão.
preclusão. E qual é a importância disso? Qual é a importância de você afirmar que incide aí o Instituto da Preclusão? Porque se não for arguída ou alegada no momento processual oportuno, prorrogar-se-á a competência. Ou seja, aquele órgão jurisdicional anteriormente incompetente tornar-se-á o competente. É o que está previsto no artigo 65 do Código de Processo Civil. Então, repito, a competência relativa ela é prorrogável, porquanto incidente à preclusão. Fechou? Quem pode arguir esse vício processual? É um vício processual, extremo de dúvidas. Não gera invalidade, mas é um vício processual. Quem pode arguir, alegar esse vício? Ou é o réu, então é um dos sujeitos do processo, ou é o réu, ou o Ministério Público. Lembrando que essa previsão do Ministério Público está expressa no Código de Processo Civil, algo que não no Código de Processo Civil de 2015, que não havia essa previsão expressa no CPC de 73. Devo adverti-los que o assistente simples não pode arguir em favor do assistido o vício da incompetência relativa. Então, o assistente simples não pode arguir em favor do assistido a incompetência relativa. Está no 122, só não me recordo agora se é o caput ou o parágrafo único, mas depois vocês confiram. Tudo bem? Dito tudo isso, quais são os momentos processuais para a alegação desse vício? A rigor, esse vício deve ser arguído em preliminar de contestação. Lembrando que o CPC de 2015 não fala mais em exceção de incompetência relativa. Então, esse vício deve ser alegado em preliminar de contestação. Façam referência aos artigos 64 e 337, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, artigos 64, 337, inciso 2 do Código de Processo Civil. Também pode ser arguído esse vício lá em sede de execução ou de cumprimento de sentença. Então, façam referência à impugnação ao cumprimento de sentença, e aí coloquem artigos 525, parágrafo 1º, inciso 6, então artigo 525, parágrafo 1º, inciso 6, que você vai combinar com o 535, inciso 5, também do CPC. 535, inciso 5, também do CPC. Também pode ser arguído em série de embargos à execução, conforme previsão, no artigo 917, inciso 5 do Código de Processo Civil. Artigo 917, inciso 5 do Código de Processo Civil. Fechou? E para encerrar essa análise, tem mais uma característica que você vai encontrar lá, de certa forma, no artigo 63 do Código de Processo Civil. Artigo 63 do Código de Processo Civil. A incompetência relativa, ou melhor, o critério relativo de competência, ele é derrogável pela vontade das partes. Seja pela inércia em arguir a incompetência relativa, ou por meio da celebração de um negócio jurídico processual, ou por meio de foro de eleição. Então, é derrogável pela vontade das partes, que pode ser exteriorizado por meio da inércia, ou seja, não houve arguição do vício, pode ser exteriorizada por meio de negócio jurídico processual e pode ser exteriorizada também em foro de eleição.
Façam referência lá ao artigo 63. O critério relativo de competência pode ainda ser modificado pelos institutos da conexão e continência, que serão objeto de estudo específico. Tudo bem? Então, no próximo bloco, a gente continua.